Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João 6. João 6, versículo 60. E nós vamos ler o 60 e o 68, irmãos. João 6, o 60 e o 68. Quando vocês acharam, eu digo amém? Amém. Portanto, muitos dos seus discípulos que ouviram isso disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? 68. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui cultuando com os irmãos essa noite, através da mensagem ao pastor Marcos. Marco, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Carlinhos, também presbítero, que Deus abençoe a sua vida. Os demais obreiros, ao coral da mocidade, a liderança, a todos os irmãos que aqui estão nessa noite, que Deus abençoe a sua vida. Eu pedi a Deus, irmãos, algo para falar nessa noite. E Deus já tem falado alguns domingos aqui. O pastor Marcos pregou na Santa Ceia sobre a decisão de sairmos do local que nós estamos e vir para construir os muros de Jerusalém. O Tiago, a semana passada, ele ministrou sobre a decisão de nós não buscarmos as questões mais terrenas e buscar o que é do alto, porque as demais coisas elas serão acrescentadas. De não termos a preocupação com o dia de amanhã, cada dia o seu mal. E Deus, ele tem colocado no meu coração um assunto que vai mais ou menos na linha, porque eu creio que Deus, ele vem falando de diversas formas, pastor Marcos. Através de vasos diferentes, palavras, textos diferentes, mas o foco, lá no final, ele é o mesmo. E eu gostaria de trabalhar com a igreja essa noite, eu vou ser bem sucinto nas minhas palavras, que é na questão de decisões. O texto que foi lido aqui na primeira impressão, você vai ver Jesus Cristo multiplicando pães, peixes, você vai ver Jesus Cristo andando sobre as águas, você vai ver o povo voltando novamente atrás de Jesus por multiplicações de peixe, e aqui entra-se uma discussão entre Jesus e os seus ouvintes que estão ali, juntamente seus discípulos. Mas a questão, na verdade, que eu quero trabalhar hoje, a ideia que eu quero trazer para os irmãos, a decisão, ela que é concretizada hoje, ela vai fazer efeito no meu dia de amanhã, no meu mês de amanhã, talvez no ano para frente. A decisão que eu tomar hoje, seja ela boa ou ruim, ela tem um efeito na vida de você. A decisão que você toma, que eu tomo, que os pastores tomam, até mesmo dentro de uma liturgia de culto, a decisão que é tomada aqui, ela tem um efeito após a decisão. E toda decisão, ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem alinhada. Para quê? Para que você não tome uma decisão, e essa decisão traga para você arrependimentos, pesos e tantas outras questões. A decisão, muitas vezes, ela está no seu levantar pela manhã e decidir trabalhar ou não. A decisão, ela está em você querer acordar pela manhã, ter uma vida feliz ou não. A decisão, ela entra no âmbito profissional, ela entra no âmbito conjugal, ela entra no âmbito ministerial, ela entra no âmbito de tantas áreas da sua vida. A decisão que você tomar com relação ao seu relacionamento, hoje eu quero ter um dia feliz com a minha esposa, hoje eu quero ter um dia feliz com o meu esposo, é você que decide, e baseado no que você decidir, no ambiente que você está, você vai ter a definição da sua decisão, o resultado, melhor assim dizendo. E a palavra, ela é feita, ela tem tantas mensagens de personagens, eu vou trabalhar 2 personagens, mais o Pedro hoje, que ele vai ter decisões que ela pode causar um efeito grande ou não. Ela pode causar um efeito para a eternidade, muitas vezes também não. Irmãos, Pedro, ele está aqui, essa resposta de Pedro, ela é uma resposta fantástica. Ontem no culto de jovens, a nossa jovem pregava sobre essa questão, para que Jesus perguntava, a quem vocês dizem que eu sou? E ele, você é o Cristo.
Você é a pessoa que tem poder para salvar. E Pedro, ele era uma pessoa que tinha resposta rápida, era um cara afoito, era uma pessoa afoita. E o texto vai dizer o seguinte: Jesus multiplica pães, aí ele vai orar. Depois que ele multiplica as pães, ele libera as pessoas, ele vai orar e os discípulos vão atravessar para o outro lado. E o texto vai dizer que o mar, o lago, o lugar que eles estavam começa a se mexer, ficar meio nervoso o negócio, os discípulos começam a se preocupar, e daqui a pouco vem Jesus caminhando sobre o mar. A Bíblia vai dizer que eles acham que ele é um fantasma, que ele é algo, meu Deus, não, calma que sou eu que estou aqui. E Pedro ainda olhando para Jesus, o seguinte: pô, então se é tu que está aí, eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero caminhar sobre as águas contigo, para provar que tu és Jesus Cristo de Nazaré. Então, se tu quer caminhar sobre as águas, vem, Pedro. Vem. Júnior, a primeira decisão que ele quer caminhar sobre as águas e não sabe o que vai acontecer sobre as águas. Mas ele quer experimentar o sobrenatural de caminhar sobre as águas. Pedro, imagina o Pedro saindo do barco e começa a dar os primeiros passos sobre as águas. Só que o vento está pegando, a tempestade está pegando. O negócio não está tão simples como Pedro pensou que fosse. E muitas vezes aqui a irmã aqui testemunhou, andar com Jesus não é tão simples como podemos imaginar ou possamos imaginar. Andar com Jesus, decidir servir a Jesus. Agora eu tenho uma vida maravilhosa. Agora Jesus anda comigo sobre as águas. Agora ele abre o mar vermelho. Agora ele faz isso, ele faz aquilo. Não, muitas vezes ele vai permitir que a tempestade, que o vento assuste você, para que você torne-se dependente de Jesus de Nazaré. Para que você creia nas promessas, creia no poder, que não é na sua força, e sim na dele, que é todo poderoso. E sim na dele que teve o poder de morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. E sim na dele que verteu o seu sangue para perdoar os nossos pecados e dar oportunidade de salvação a mim e a você. Pedro vai com o coração aberto, vai confiante, o negócio está pegando, o vento está para cá e está para lá. E Pedro começa a afundar. Sabe o que é isso? Ele está dizendo para nós: a tua força não é nada perto de Deus. As minhas forças não são nada perto de Deus. Sabe o que Jesus quer? Que nós nos tornamos dependentes sempre dEle. Ele quer que a nossa vida seja pautada, Ele seja o nosso consultor. Uma palavra mais moderna para você entender. O nosso consultor. Senhor, eu posso fazer isso? Pode. Eu posso fazer aquilo? Não pode. E você tem que obedecer à consultoria do céu. Porque se nós não obedecermos à consultoria do céu, nós corremos um grande risco. Você corre um grande risco de nós afundarmos. Ele não precisava, ele teria que só crer em Jesus. Sou eu que estou aqui, discípulos. Sou eu, Jesus de Nazaré. Amém, se é tu, nós estamos tranquilos. Não precisava caminhar sobre as águas. Não teria necessidade, mas ele foi. Teve medo e afundou. E muitas das vezes as nossas decisões são essas, de querer fazer conforme nós desejamos fazer. Tá, mas Jesus disse que é para você ficar aí. Eu estou do seu lado, acalma. Não, mas deixa eu meter a minha mão. Deixa eu meter os meus pés. Deixa eu meter a minha ideia, Jesus Cristo. Deixa eu pegar. Eu tenho uma ideia melhor. Eu estou na terra, está no céu. Eu estou visualizando aqui uma visão panorâmica, uma visão horizontal. Jesus dizendo, não, eu estou no céu. Eu estou tendo uma visão do todo. Eu sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, o segundo para frente, o que vai acontecer no final do segundo. Ele sabe, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Pedro não precisa sair do barco, em outras palavras. Eu estou chegando perto de você. Eu vou acalmar. Não, mas eu quero saber o que é andar sobre as águas. Então vem. Eu quero palpitar o que é andar sobre as águas. Então vem. Mas depois não te arrepende. Mas o bom de tudo é que Jesus está sempre do nosso lado. As nossas cabeçadas, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas decisões, as nossas falas erradas, os nossos pensamentos, Ele está sempre do nosso lado. E quando nós estamos afundando, Ele vem com a sua mão
estende ela para nós. E não coloque em algo novamente firme. E mais do que isso, ele diz, olha, eu sou Jesus e vou acalmar este vento. E ele acalma o vento e as coisas voltam à normalidade. São decisões que se tomam, que ela vai dizer o que vai ser o segundo para frente, a hora para frente. Depois que ele passou esse cenário, ele pisa em terra firme, as pessoas vão atrás de Jesus novamente. E aqui começa uma discussão, porque eles não entendem quem é Jesus. Porque Jesus, ele vai, as pessoas vão atrás, Jesus Cristo, tu está aqui. Nós estávamos atrás de você, ele vai falar para as pessoas, vocês vêm atrás de mim, não pelos sinais que eu posso fazer, mas sim porque eu posso alimentar vocês. A decisão daquele povo é ir atrás de Jesus, não porque ele tem poder, mas sim porque tem poder de dar alimento para eles, saciar a fome. E Jesus diz o seguinte, trabalhar e não pelo que comer, trabalhar pelas coisas do céu. Ou seja, decida nessa noite, não se preocupe, vai para a palavra de Tiago ali, domingo passado, não se preocupe com o que tu vai vestir amanhã, não se preocupe com o que tu vai comer amanhã, mas eu sou Jesus Cristo que tem poder. Se preocupe com o reino, se preocupe em salvar vidas, se preocupe em ganhar vidas, se preocupe em orar por pessoas doentes, se preocupe em orar por pessoas que estão cancerígenas, se preocupe com isso, o resto eu faço. Mas se é tu, então Jesus Cristo, nos dá um sinal. Olha que interessante isso. Olha mais uma decisão errada. Nos dá um sinal, Jesus Cristo, se és tu que está aí. Aí ele disse, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Mas os nossos pais comeram maná do deserto. Deus mandava maná do deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Enquanto Deus mandava maná do deserto, o que sobrava estragava. Não, Jesus desceu do céu, e Ele é o pão vivo. Ele vai dizer nesse texto, que aquele que come do pão não terá fome, e também não terá sede, se estiver com Ele. Ou seja, a decisão daquelas pessoas era tão simples, seguir a Jesus de Nazaré, seguir a Jesus de Nazaré. Eles não teriam fome espiritual, eles não teriam sede espiritual, e mais, eles teriam tudo nessa vida, porque Jesus é o Jesus da providência. Aí ele começa a falar, eu sou o pão vivo, eles não começam a entender, mas como assim? O pão vivo que desceu do céu, esse não era o filho de José, de Maria? Aquele que não come no meu corpo, como assim? Automutilação. Não entender e não compreender o Jesus, e Jesus Cristo começa a confrontá-los. E aí inicia-se o texto que nós lemos. Muitas pessoas abandonaram Jesus pelo seu duro discurso. Mais uma decisão errada dessas pessoas. Porque o que é pesado muitas vezes, o que a palavra nos conforta, pastor Marcos, confronta, ela nos corrige. A palavra quando nos confronta, ela tem a autoridade e a autonomia, e mais do que isso, ela tem amor. E quando ela te confronta, ela quer te colocar no caminho novamente. Entra o texto dizendo que os discípulos abandonaram Jesus. Não, é dura a palavra desse homem. Essa doideira que ele desceu do céu, que ele é o pão vivo, quem não participar do corpo, quem não comer, quem não beber, é uma confusão que eles não conseguiram entender. Aí olha para os discípulos que estão na volta dele, os mais próximos, perguntam, e aí vocês também querem ir? Aí Pedro vai responder, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Para onde eu posso ir? Pedro vai falar em outras palavras. Jesus, não tem outro Jesus, não há outro caminho, não há outra questão, a não ser você. Por quê? Porque você tem palavra que me coloca na vida eterna. Essa é a diferença de Jesus para os falsos profetas. Essa é a diferença de Jesus para os falsos pastores. Essa é a diferença de Jesus para os falsos ensinamentos, assim melhor dizendo. Essa é a diferença, por quê? Porque a palavra de Jesus, do pastor Marcos, ela nos confronta e nos coloca em caminho de vida eterna. Essa é a melhor decisão que Pedro tomou na vida dela. Não tem, eu não vou embora. Você pode pesar, pode, em outras palavras, tocar-lhe marreta dos discípulos, pode ser uma mão maior, pesada na palavra. Eu não te abandono, porque ninguém me colocará na eternidade como Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós vivemos uma questão que nós decidimos quando queremos Jesus e como não queremos Jesus.
Ontem a nossa jovem pregava e fazia a pergunta aqui: o que dizem que eu sou? E eu falava para Denise ali sentado, Júlia. Falava, Denise, se eu pudesse pegar o microfone, eu falaria a mesma coisa que o Binho falou. O que dizem que eu sou? E a resposta de alguns nas suas decisões: Jesus Cristo é apenas a cura. Jesus Cristo é apenas a abertura de porta de emprego. Jesus Cristo é a abertura de porta para nós pagarmos as nossas dívidas, para sair do embaraço. Para alguns, Jesus Cristo, por um erro que você faz, por um pecado que você comete, Jesus Cristo é o perdão daquele pecado momentâneo. Para outros, Jesus Cristo é apenas alguém pendurado em uma parede. Para outros, Jesus Cristo é alguém que quando eu precisar de Jesus, eu vou para o meu quarto e oro. Mas eu digo, não, Jesus Cristo tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser tudo na sua vida. Ele tem que ser a luz que ilumina os seus passos. Ele tem que ser a base. Ele tem que ser a palavra. Ele tem que ser tudo dentro da sua vida. Ele tem que fazer morada no seu coração. Ele tem que morar na sua mente. Ele tem que morar nos seus passos. Ele tem que ser tudo nas nossas vidas. Ele é o primeiro no levantar. E Ele também vai ser o que vai finalizar os nossos olhos quando fecharmos. E sabe de mais de uma coisa? É Ele que tem o detentor da vida. Ou seja, nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes da sua presença em nossas vidas. A Trindade tem que fazer parte da nossa vida. E Pedro responde: para onde iremos nós? Melhor decisão de Pedro: nós não vamos te abandonar. Pedro lá na frente vai negar Jesus Cristo 3 vezes. O galo canta, Pedro tinha negado. Mas ele conhecia o poder de Jesus. Ele sabia que Jesus acalmava a tempestade. Ele sabia que Jesus ressuscitava Lázaro. Ele sabia que Jesus restituía casamento, dava empresa. Ele sabia que Jesus Cristo poderia curar o cancerígeno. Ele sabia que Jesus também levantava paralíticos. Ele sabia que Jesus Cristo fazia tantas questões. Ele sabia que Jesus tinha poder de perdoar a mulher adúltera. Ele sabia que Jesus Cristo tinha poder de entrar em um local onde ninguém poderia falar com as mulheres samaritanas. Mas Ele vai lá e fala com a mulher samaritana e diz: se tu beber da água que eu te dar, você vai jorrar uma fonte, vai tocar você para onde? Para a eternidade. Ele sabia, Pedro conhecia o poder de Jesus. Por isso que Pedro, mesmo negando Jesus, sabia que Jesus tinha poder de perdoar os seus pecados. A melhor decisão de Pedro foi essa. Dos discípulos que estavam com ele também foi essa: seguir Jesus. Andar com Jesus. Vamos andar com Jesus. Mas tem muita poeira. Vamos andar com Jesus. Mas a luta está difícil, as contas estão batendo aqui no pescoço. Até aqui, na verdade. Mas vamos andar com Jesus. A doença está complicada, está ruim, não tem cura. Sabe o que Salmos 23 vai dizer? Na Bíblia de Jerusalém: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou seja, se Ele é o meu pastor e o seu pastor, de nada nós teremos falta. Independente, pastor Carlinhos, pastor Marco, se nós estivermos passando problemas, de nada eu tenho falta. Salmista foi muito inteligente em colocar as palavras do Salmo: eu não tenho falta de nada. Jovens, você não tem falta de nada. A Bíblia vai me relatar 2 personagens: jovem rico, o homem da alta classe, e Zaqueu. 2 personagens parecidos, 2 tinham dinheiro. Os 2 tiveram um encontro com Jesus. Os 2 poderiam tomar as suas decisões. O jovem rico pergunta: Jesus, o que eu faço para te seguir? Segue as regrinhas, tem a regrinha: não matarás, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso eu faço, tudo isso eu observo. Falta-te alguma coisa, vende tudo que tu tem, distribua aos pobres e segue-me. A Bíblia diz: Jesus visualizou no seu rosto triste, e ele dá as costas para Jesus. E a pergunta que eu deixo para você hoje: as suas decisões, para você refletir até o final dessa mensagem, as suas decisões, elas estão te levando para onde?
as suas decisões de hoje levaram você para onde? Levarão você para onde? A Bíblia diz que ele se entristeceu e saiu. Aí mas é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí Jesus vai falar o seguinte: não se preocupe, para Deus nada é impossível. Zaqueu, Jesus está passando, a multidão está tumultuando, ele sobe numa árvore braba. E Jesus está passando e visualiza Zaqueu em cima da árvore. Zaqueu, desce daí, que hoje me convém entrar com você na sua casa. Quem era o jovem rico? Homens seguidores da lei. Homem que aos olhos da sociedade, possivelmente, não tinha nada de errado. Quem era Zaqueu? O cobrador de impostos. Quem era Zaqueu? A pessoa talvez odiada pelas pessoas. Por quê? Porque o cobrador de impostos batia na porta e dizia o seguinte: cadê o imposto? E muitas das pessoas não tinham condições de pagar os impostos. Alguns iam presos, levavam a família, levavam tantas questões. Então era uma pessoa odiada pela sociedade, mas tinha autoridade. Só que os dois têm um encontro com Jesus. E os dois possivelmente, não dá para definir para onde foi o jovem rico, porque o texto vai me dar uma margem para isso. Para Deus, nada é impossível que o jovem rico possa ser rico, possa ser salvo. Mas, olhando antes desse texto, um decidiu não seguir Jesus, e o outro levou Jesus para dentro da sua casa. Um decidiu não vender tudo e distribuir aos pobres, pastor Marco, e o outro disse o seguinte: eu vou dar a metade da minha riqueza para os pobres, e se roubei alguém mais, se não me engano é 4 vezes, ele ia restituir a pessoa que ele roubou. Qual foi a diferença? Um aceitou Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, o outro preferiu postergar Jesus Cristo. Sabe o que essa decisão pode causar na nossa vida, de postergar Jesus Cristo na nossa vida? A pergunta que eu faço: você tem o poder da vida? Você consegue ligar e desligar o seu respirar? Você tem poder sobre o seu abrir dos olhos? Sobre o pulsar do seu coração? A decisão tem que ser hoje. Júnior, a decisão tem que ser hoje. Porque a vida pertence ao Todo-Poderoso. A vida pertence a quem tem poder de soprar na narina do homem e dar fôlego de vida, mas também tem poder de tirar do homem o que ele soprou. Ou seja, a decisão de servir, de ajustar os seus caminhos, de ajustar a sua vida com Deus, tem que ser hoje. Não dá para ser amanhã. Tem que ser que nem Zaqueu, não dá para ser amanhã, porque o amanhã poderá ser tarde. O amanhã poderá ser tarde. Eu conversava com alguém ontem, e esse alguém falava para mim: como eu gostaria de ter o poder de voltar alguns anos atrás. Talvez os meus 30 anos, ele falou para mim. E eu disse: seria muito bom, seria maravilhoso. Daí ao mesmo tempo ele fala o seguinte: mas se nós voltássemos atrás, nós faríamos os erros e voltaríamos atrás. Faríamos os erros e voltaríamos atrás. Ou seja, é nítido dessa pessoa que eu conversei com ela ontem, que ela se arrependeu de algumas coisas que ela fez no passado. É nítido que essa pessoa se arrependeu do que fez no passado. E eu disse para ele: mas ainda há tempo. Ainda há tempo de consertar os erros do passado. Ainda há tempo de ajustar as questões do passado. Porque se Jesus voltar amanhã, ou nem finalizou esse culto, não haverá mais tempo. Não haverá mais oportunidade. E nós temos que pensar que a nossa decisão, que as nossas atitudes, que as nossas falas, nossos pensamentos, ela tem que ser um pensamento calculado, literalmente, friamente calculado. Esse jovem rico, ele poderia ter pensado: eu tenho muito mais a ganhar com Jesus do que as minhas riquezas. Zaqueu não conta a história dele, se ele foi demitido, se ele saiu de ser cobrador de impostos. Não relata-se a história na Bíblia.
Talvez os historiadores, sim. Mas não relata-se aqui, não tenho margem para falar para você nessa noite. Mas o certo é que ele levou Jesus Cristo para casa. Há tantas outras questões que eu poderia falar para você aqui. Ao carcereiro que prendeu Paulo e Silas, levou Jesus Cristo para a sua casa. Você poderia voltar no Antigo Testamento e falar sobre o pecado de Acã, que levou a maldição para a sua casa e morreu e perdeu. Então há tantas questões bíblicas que eu poderia trabalhar com você aqui nessa noite. Que poderia dizer para você, ei, você tem que seguir, a decisão de você seguir o céu. É seguir o alvo. É abandonar as coisas que lhe atrapalham e seguir para Jesus Cristo. Mas eu sou cristão, eu sou batizado, eu falo em línguas. Meu irmão, muitas questões ainda precisam ser ajustadas. Jesus está nos dando oportunidade nessa noite. Ele falando com nós 3 domingos. Construa novamente os muros à sua volta. Ei, não se preocupe com o dia de amanhã. E hoje você está falando, decida o que você quer para a sua vida hoje, agora. Ele está falando para você, pastor Marcos, é um alerta para a nossa vida. Ele está dizendo, ei, em breve eu posso voltar para alguém dentro dessa congregação. E ela em breve eu posso buscar alguém. Em breve eu posso recolher alguém dentro dessa congregação. Em breve alguém poderá subir ou não ter mais a oportunidade de pedir perdão dos seus pecados. E essa é a noite de arrependimento das suas falhas, dos seus erros, das suas atitudes. Essa é a noite que você vai olhar para o céu e vai dizer o seguinte, Senhor Jesus, eu decido andar contigo. Eu decido seguir os seus passos. Eu decido ouvir a sua voz. Eu decido acreditar nas promessas da minha vida. Eu decido colocar a minha vida no altar. Eu decido fazer a sua vontade nessa noite. Decisões erradas. E decisões erradas geram colapsos. Nós vimos aqui agora a política. O ministro fala uma coisa, cai a bolsa de valor. O ministro fala outra, cai o real. Colapso. Mas eu digo para você, se você seguir a palavra de Deus, se você colocar ela, como no Antigo Testamento, fala, prende ela, encuca ela no coração. Ele vai dizer o seguinte, aonde tu andar com teus filhos, ensina ela. Meus irmãos, encucar no original, ele é tremenda essa palavra, pastor Marcos, porque é o seguinte, encucar dá a ideia de que algo pontiagudo crava na pedra, crava na madeira para nunca mais sair. E ele diz o seguinte, encuca ela no levantar, no caminhar, no sentar na mesa, no deitar, no andar para o trabalho, aonde você estiver, encuca a palavra no coração de vocês. Nós não vamos errar os caminhos, nós não vamos falhar, e nós vamos ter a certeza de que quando Ele vir nos buscar, seja nessa vida, ou seja depois da morte que nós morrermos, ou seja no arrebatamento, nós temos a certeza que nós vamos para o céu com Jesus Cristo de Nazaré. E eu volto a perguntar para você e finalizo. A sua decisão até o dia de hoje tem colocado você aonde? A decisão no jardim do Éden foi arrancar Eva e Adão do jardim, devido a um pecado, a uma ordem que não poderia fazer. Tiraram Adão e Eva do jardim, por quê? Porque eles não poderiam se tornar eternos com uma geração corrompida. Porque fala o seguinte, Jesus fala o seguinte, Deus fala, agora que ele se tornou como um de nós, tiram eles fora para eles não acessarem o fruto da árvore da vida. Porque eles serão eternos. E uma geração eterna em pecado, nós seríamos corrompidos, não teria chance e oportunidade. Aí passa-se o tempo, vem Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário. Ressuscita-se Jesus, ressuscita. Ao terceiro dia, trazendo esperança para nós. E todos os dias, o Satanás tem tentado tirar o foco do fruto da árvore da vida. Ele conseguiu tirar Adão e Eva do jardim. E todo dia Satanás tem tentado tirar o foco. Todo dia Satanás tem tentado tirar a sua visão do fruto do jardim, do fruto da vida.
Todo dia Satanás tem feito coisas para você, tem colocado bandejas para você, tem colocado muitos pensamentos para você, para que você abandone literalmente Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Apocalipse, quase finalizando, vai dizer o seguinte: bem-aventurado, se coloque de pé. Bem-aventurado aqueles que levam as suas vestes para ser lavada pelo sangue do Cordeiro. A esse ele dará a oportunidade do fruto da árvore da vida, e poderão acessar aos portões, através dos portões. Ou seja, o que o Satanás arrancou Adão e Eva pelo pecado, Jesus Cristo está dando oportunidade para você nesta noite de acessar a eternidade. É simples, é simples. A vida com Cristo não, mas a decisão é. A vida com Cristo você vai ter luta, você vai ter que abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, das suas falas, de estar curtindo tal coisa com as pessoas. Quantos finais de semana os obreiros você abre mão muitas vezes para fazer a obra de Deus, entra a madrugada dentro fazendo a obra de Deus. Quantas noites você perdeu? Mas eu digo para você, você não perdeu é nada, você ganhou mais um pedacinho do céu, você ganhou mais uma oportunidade de eternidade com Ele. Então nessa noite eu pergunto a você, a sua decisão vai colocar você aonde? A sua decisão nessa noite, eu lhe dou um conselho, que ela seja levar Jesus Cristo de Nazaré para a sua casa nessa noite. Mas eu sou crente, não tem problema, leva ele. Ah, mas eu levo a ele. Quanto tempo você não é batizado com o Espírito Santo? Quanto tempo você não sente mais a presença? Quanto tempo você não sente mais o desejo de ler a palavra de Deus? Quanto tempo você não sente mais o desejo de orar, de clamar, de orar pelas pessoas doentes? Quanto tempo você precisa de uma restituição? Olha o cenário de Pedro, tudo tumultuando, Jesus Cristo confrontando as pessoas, a palavra pegando, mas ele sabe, que se ele abandonar Jesus Cristo, não há outro Jesus. Ele sabe que se ele abandonar Jesus Cristo, não há outro Jesus. A você, meu irmão, que está pensando em parar mesmo dentro da nossa igreja, está desanimado pelo sistema, por isso, por aquilo, não interessa. Uma oração, pastor Marco, que eu pedi, que eu fiz com Deus: Senhor, me dá novamente a inocência na minha mente. Me dá novamente a inocência, porque a inocência eu não consigo visualizar as falhas, os erros. A inocência eu sou que nem uma criança que apanha de um lado, logo ela vai estar brincando com os pais. Por quê? Porque ela tem a inocência cauterizada na sua mente, a sua vida é inocente. Mas quando eu começo a crescer, eu começo a ver maldade, ver pessoas, ver o que isso faz aquilo, ver o que faz aquilo. Meu irmão, eu digo a você, seja um inocente. Peça para Jesus transformar você em uma criança novamente. Peça para que a sua mente seja limpa, o seu coração será puro. Eu tenho certeza que jovens vão ser batizados com o poder do Espírito Santo. Pessoas vão ser curadas, vidas vão ser transformadas. Vidas vão ser transformadas. Por quê? Porque eu sou inocente. E quando uma criança chega num ambiente, quando essa menininha aqui vem num ambiente como o nosso aqui, todo mundo visualiza para ela, e visualiza ela uma menininha inocente, uma menininha que chama atenção, que dava uma beleza, dá vontade de abraçar, de beijar, de ser uma como ela, de ter a vida como ela. Ah, como é bom tornar-se inocente como uma criança. Mas isso está em você, está em mim. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a abraçar as pessoas sem ódio. Eu quero voltar a abraçar, a beijar as pessoas, meus amigos, eu quero voltar ao primeiro amor, porque o primeiro amor é bom, ele nos bota para o céu, ele nos transforma, ele cativa o ambiente, ele transforma o local que você está. Você precisa de uma oração.
Se você precisa, passe aqui à frente. Nós já vamos finalizar. Jesus está dizendo, a sua decisão é hoje. A vida que tu precisa ter com Ele é hoje. O batismo com o Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo é hoje. A cura da sua alma, da paralisia espiritual, do câncer espiritual é hoje. A cura do interior das nossas almas, nosso coração ferido, contrito, é hoje. A liberação de perdão é hoje. É hoje. É hoje que você tem que decidir mudar de vida, mudar de rumo, mudar de direção. Por quê? Porque Ele está de braços abertos, esperando você. De braços abertos, esperando você, para vestir você novamente, para botar uma sandália em você novamente, para colocar um anel de filho em você novamente. É hoje. É hoje. Não é para o próximo culto. É hoje que você vai mudar. É hoje que você tem que tomar a decisão de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. É hoje que você tem que decidir, eu quero sair daqui renovado, cheio do Espírito Santo. É hoje que talvez seja a sua última chance. É hoje a última oportunidade. Não sei o que será no segundo para frente. Feche seus olhos e vai orar quando o coral canta. Vamos orando quando o coral canta. Vamos orando. Aleluias. Yanabalá, suricanabalá, suricanabalá. É hoje. É hoje. Icanabalá é hoje. Oricanabalá, surianabalá, suricanabalá. É hoje. Icanabalá, surianabalá. É hoje que Ele vai entrar na sua casa. É hoje. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Aleluia. Cura, Jesus. Aleluias. Há porventura no nosso meio, irmãos, alguém quer entregar sua vida para Jesus? Alguém quer aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador? Levante a sua mão. No nosso meio alguém quer talvez voltar novamente para os caminhos de Jesus? No nosso meio alguém? Essa é a última, possivelmente, oportunidade. Eu não sei o que vai ser para a frente. Jesus pode voltar, Jesus pode nos arrebatar, Jesus pode tirar a nossa vida. Mas o mais importante, que eu tenho certeza da minha salvação, você também pode ter certeza nessa noite. Não há ninguém que queira aceitar Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós agradecemos pela sua presença real no nosso meio, Jesus. Nós agradecemos pela sua presença real, através dos louvores, através da sua palavra. Mas nessa noite nos dá essa convicção de decisão, e que nossos passos sejam guiados pelo seu Espírito Santo. Que tu continue sendo a nossa luz, a nossa palavra, o nosso pão de cada dia, o nosso alimento diário. Que nós possamos, Pai, todos os dias te buscar a sua face. Que haja cura de enfermidade nessa noite, que haja transformação de vida, que haja cura, Pai querido, do câncer, que haja cura da depressão, que haja cura da opressão, que haja cura das doenças incuráveis. Que nessa noite o teu poder seja manifesto no nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. Amém.